A transição energética é um desafio monstruoso. Nós estamos a falar em substituir infraestruturas, mas não é só infraestruturas, é um modelo cultural com C grande, económico, social, que se instalou no último século e tal. Eu já trabalho nesta área há mais de 20 anos, que é um bocadinho assustador dizer, e nunca vi a velocidade de implementação de renováveis acontecer a esta escala. Nós temos empresas desse setor que são maiores que o próprio país e nós temos um capital humano que é talvez a nossa maior riqueza nesta área, é absolutamente importante. Em grande medida, a história da humanidade avança ao ritmo das revoluções energéticas e, pela primeira vez nos últimos 200 anos, investimos mais em sol e vento do que em petróleo e carvão. O mundo e, em particular, a Europa, estão a repensar o modo como utilizam energia, porque é preciso desacelerar as alterações climáticas e a perda da biodiversidade. Ao mesmo tempo, enfrentamos o desafio de garantir energia verde suficiente para uma população cada vez maior à escala do planeta. Uma questão essencial é perceber que papel podemos ter nesta mudança de paradigma e, concretamente, enquanto cidadãos e sociedade, o que podemos ganhar com isto. Eu não sou um português diferente dos outros. Eu gosto de poupar, gosto de dizer que paguei menos eletricidade que os outros e estava constantemente a receber faturas com valores cada vez mais elevados. Isso foi o clique para decidirmos avançar para a aquisição de painéis solares que nos permitisse produzir a nossa própria energia. A fatura veio, números redondos, de 50% para 50%. Pese o facto de a fatura de eletricidade, 50% são impostos e os outros 50% é exatamente o consumo e o acesso às redes. Portanto, os impostos têm um peso grande em tudo isso, mas a fatura veio para metade. Fundamental foi uma surpresa fantástica, sem dúvida. Eu concorri, ainda bem concorri, estamos a falar de uma poupança para metade, com o Fundamental, é verdade, e o próprio site do Fundamental está muito bem conseguido porque tinha atualizações diárias, se não estou em erro. Temos o número de candidaturas que estão entregues, que estão em avaliação, que estão em aprovação, que já foram pagas, rejeitadas, e o montante disponível. Portanto, é muito interessante para ver-me assim, vai chegar a minha vez, quando é que vai chegar a minha vez? Agora vai-me calhar a mim. Mas correu muito bem. Esta possibilidade que hoje temos de ter um edifício em que a pessoa consegue produzir a sua própria eletricidade é importantíssimo, porque dá a oportunidade à pessoa de ser um agente de mudança. Portanto, e não há transição que se possa fazer sem a pessoa, mas a pessoa tem que sentir que faz parte do movimento e que ganha com esse movimento. Os números são fáceis. No verão, podemos carregar um carro em casa, com a produção solar total dá para fazer 100 km num carro. Acho que é interessante. Neste momento, a capacidade solar em Portugal superou a capacidade de gás natural para a produção de eletricidade. E, por mim, isto já é um marco incrível. Isto é histórico. Da mesma maneira como a idade da pedra acabou e não foi por falta de pedras, também a idade dos hidrocarbonetos tem que acabar e não é por falta de petróleo, de gás ou de carvão. Olha, carvão tem por mais de 300 anos. Não há atmosfera. Vemos que temos 5 bilhões de motores de combustão instalados nos carros, nos caminhões, etc., que na transição para a mobilidade elétrica, a hidrogênio, o que seja, têm também que sofrer uma alteração profunda. É disso que estamos a falar. Se eu andar 30 anos para trás, importávamos mais de 90% da energia que consumíamos.
chegou a 10 mil milhões de euros. Hoje ainda estamos a importar muito, mas é 3/4. Se nós conseguirmos efetivamente implementar a transição energética, deixamos automaticamente de estar dependentes do exterior. Acabamos por ter uma estabilidade genérica, quer na disponibilização da energia, ou seja, nós temos a certeza que a vamos utilizar quando necessitarmos, porque ela estará disponível para nós, porque é nossa, não é? E também no que toca aos próprios preços associados, porque o que nós verificamos com toda a instabilidade dos conflitos, dos mercados internacionais energéticos, a volatilidade dos preços, portanto a instabilidade nos preços é muitíssimo grande e, portanto, esta transição energética é efetivamente emergente. Nós, neste momento, de acordo com dados da Direção-Geral da Energia, de Energia e Geologia, a nossa produção de eletricidade renovável em 2023 foi de cerca de 61%. E, portanto, 61% é ótimo. Aliás, Portugal tem sido uma referência mundial porque tem conseguido combinar de forma muito, muito inovadora a produção de eletricidade solar e eólica com a hidroelétrica. Há outros países do mundo, como por exemplo a Noruega ou o Brasil, que têm produção de eletricidade renovável muito maior porque funcionam quase tudo com barragens e concentradas hidroelétricas. Nós não é bem assim, até temos anos muito secos, mas estamos a conseguir aumentar imensa a nossa participação renovável na eletricidade com solar e eólica. E, portanto, eu até costumo dizer, a brincar às pessoas que Portugal não é só bom no futebol, nós somos muito bons na eletricidade renovável e tem sido uma referência mesmo mundial. Mesmo assim, ir de 62% de eletricidade renovável para 85% de eletricidade renovável é um grande desafio. Portugal tem 3,5 milhões de edifícios, ou seja, há muitos telhados e coberturas potencialmente disponíveis para se tornarem mini centrais fotovoltaicas. Acontece que a capacidade de investimento das famílias é limitada e é aí precisamente que as comunidades de energia podem fazer toda a diferença. Estamos em Figueiró dos Vinhos, num quartel de bombeiros, e nós sabemos a importância que os bombeiros têm nesta terra, ou seja, não é por acaso que aqui estamos. Não, de facto, aqui é um local ideal para nós começarmos uma comunidade de energia e podemos contribuir ativamente para criar valor aqui nesta região com energias renováveis, numa lógica de comunidade de energia renovável. Isto começa então numa instalação de painéis fotovoltaicos, mas funciona verdadeiramente como? Portanto, nós instalamos uma central fotovoltaica no telhado aqui dos bombeiros e depois podemos partilhar o excedente desta energia para os membros da comunidade aqui à volta. Ou seja, abastece o próprio quartel, abastece a corporação, mas também comunidade em redor. E sendo uma comunidade de energia, permite-nos abastecer mais energia para o próprio quartel e depois o excedente ir para a comunidade. Não ser desperdiçado e permitir que as pessoas que vivem aqui à volta, os pequenos negócios, usufruam de energia a preço mais acessível. Exatamente. As comunidades de energia renovável são, de facto, a grande mudança de paradigma. Eu acho absolutamente fantástico que qualquer um de nós possa passar a ser um agente neste mundo da energia, coisa que nos estava vedada e que era só possível às grandes empresas. Aqui com os bombeiros de Figueiró dos Vinhos, nós temos numa fase inicial da comunidade, temos 24 kW instalados, que neste momento estão no fundo a permitir fornecer em termos de autoconsumo 69% para os bombeiros consumirem internamente e depois conseguimos com este excedente estar a apoiar 12 famílias e pequenos negócios aqui na proximidade dos bombeiros.
Eu fiz 2 contratos neste caso. Fiz aqui para o meu espaço clínico e fiz para a minha casa. Eu, em termos de poupança, a diferença será bastante significativa. Neste momento estará a 21 e para quem faz parte da comunidade irá por volta dos 13 cêntimos o quilowatt. Portanto, e neste caso a comunidade irá funcionar no raio de 2 km e, portanto, irá reduzir também os preços da utilização da própria rede. Temos um conjunto de cidadãos que, em conjunto, procuram soluções comuns para um problema comum. E isto é muito interessante porque nos traz para um mundo de muito mais coesão social, bem diferente dos extremos que andamos a ver todos os dias. A produção descentralizada traz benefícios para todo o setor, no sentido em que precisa de menos investimento em redes. Por outro lado, também há menos perdas entre a produção e o consumo. E também, como a produção descentralizada precisa de mais mão de obra para a operação e manutenção, também acaba por criar mais emprego do que a produção centralizada. Conseguimos estar a permitir que aumente a produção de renovável num país sem necessariamente trazer estes investimentos adicionais para as redes. Portanto, mais uma vez, um win-win, onde de facto ajudamos a rede elétrica. A Lei das Comunidades de Energia Renovável está em vigor em Portugal desde 2019 e são já mais de 200 os grupos de vizinhos a gerar e a partilhar eletricidade entre si. E muito mais poderiam ser se não houvesse um grande entrave: a burocracia. No sítio onde nós nos encontramos é o bairro do Agrodomial e foi aqui que nós colocamos no topo destes edifícios os painéis fotovoltaicos para produzir energia e para fazer daqui, juntamente com estas 180 famílias que aqui habitam, uma grande comunidade de partilha de energia. Eu devo dizer que estes painéis fotovoltaicos já foram montados quase há 2 anos no topo dos edifícios. De lá para cá, estas 180 famílias ainda não conseguiram beneficiar de energia. Ora, isto deve nos preocupar a todos e isto deve-se ainda a um processo excessivamente burocrático de licenciamento na Direção-Geral de Energia, mas também depois naquilo que é o passo seguinte, que é a entrada em funcionamento e a articulação daquilo que são os consumos e as produções através do distribuidor de energia que nós temos, a Concessão Nacional em Baixa Tensão, e articular estes parceiros todos demorou muito tempo. E isto deve nos preocupar a todos. Confesso que tenho algum receio que, se não conseguirmos acelerar em tempo útil, não vamos conseguir provavelmente alcançar as metas que nós nos propusemos. Portugal comprometeu-se a ser neutro em carbono até 2045. Isto significa que é preciso reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 90% face ao ano 2005. E isso só será possível com uma profunda adaptação do sistema eletroprodutor. Em 1951 dava-se o arranque da eletrificação por força da água, com a construção da barragem de Castelo de Bode. E somente 35 anos depois surgiria no país um parque eólico. O solar para a geração de eletricidade viria mais tarde e em 2008 Portugal criaria o maior parque do mundo da altura, na Marleja. Mas é nos últimos 20 anos que Portugal dá o salto. Desde 2018, mais de metade da eletricidade tem como fonte energias renováveis. E daqui a 5 anos, a água, o sol e o vento deverão garantir 85% da eletricidade do país. Serão mais 20 pontos percentuais do que no dia de hoje. A questão é se conseguiremos lá chegar. Nós aquilo que tivemos a fazer no Laboratório Nacional de Energia e Geologia foi passar o território de Portugal continental a pente fino e as conclusões a que chegámos é que, do ponto de vista da eletricidade renovável, felizmente temos recursos naturais que chegam e sobram para descarbonizar a nossa produção de eletricidade, aquela que precisamos agora e a que iremos precisar provavelmente até 2050. Temos água, temos vento, temos sol, temos o calor da terra, a chamada geotermia. Temos praticamente todos os recursos energéticos renováveis necessários para fazer esta transição de uma forma eficiente e também custo-eficiente.
Este momento é uma grande oportunidade para Portugal. Nós conseguimos produzir com o mesmo investimento muito mais energia que outros países conseguem produzir. Por exemplo, na Alemanha, eles conseguem produzir à potência instalada, à potência nominal, 800, 900 horas por ano em painéis, usando painéis solares fotovoltaicos. Nós vimos para o sul de Portugal, para o Alentejo, e conseguimos ter produtibilidades de 1.800 horas por ano, ou seja, quase o dobro daquilo que existe na Alemanha. Nas renováveis, o investimento é capital intensivo. Eu tomo o risco toda à cabeça. Por isso tenho que estudar o sol, tenho que estudar o vento, tenho que estudar a água, tenho que estudar a geotermia, tenho que estudar a biomassa, tenho que estudar as coisas à cabeça. Tenho que escolher muito bem o equipamento mais adequado para o recurso que tenho. Tudo tem que ser bem feito, porque depois o funcionamento é muito barato. Elas são o preço da chuva, o preço do vento, o preço do sol. Portanto, os preços dessa eletricidade vão cada vez descer mais e apenas estamos a pensar que há necessidade de pagar os custos de investimento. Portugal tem vantagens competitivas enormes face aos outros países europeus. Nós temos o custo do quilowatt-hora renovável mais barato da Europa. Ao país traz-lhe grandes oportunidades de desenvolvimento tecnológico, industrial, com criação de empresas industriais que podem trabalhar não só ao nível do desenvolvimento de equipamentos, mas também de consultoria de muito alto nível, muito avançada, que com isto permite ter emprego altamente qualificado, bem pago. Eu estou na Enercon há 16 anos, vinha de um setor diferente, tanto que era o setor de reparação de equipamentos de escritório, e a introdução da energia eólica nesta região despertou uma curiosidade. Dentro da máquina eólica estamos sujeitos sempre a inúmeros riscos, de queda de altura, riscos elétricos, riscos mecânicos, de entalamento. Exige alguma destreza física. Temos que ter a cabeça no lugar quando estamos dentro da máquina eólica a executar tarefas. Quero salientar um momento muito importante, que foi o 2008, o concurso que permitiu o lançamento das fábricas e da produção. Nós, a eólica, que começou com o E4, como disse, 2.000 megawatts na altura, era toda importada. Mais de 90% das máquinas eram importadas. Há um grande concurso que várias empresas internacionais e portuguesas se juntaram. O resultado foram as fábricas de Viana do Castelo, foram fábricas em Severo de Voga, foram fábricas em Aveiro, foram fábricas por todo o lado. De repente começámos a produzir quase tudo, geradores, pás, torres, quase tudo. E a exportar. Houve anos em que se exportaram 400 milhões de euros de máquinas eólicas. Nós que em 2001 não tínhamos nada, nem produzíamos eletricidade a partir do vento, nem produzíamos os equipamentos que são necessários para utilizar o vento, e de repente produzimos hoje mais de um quarto da eletricidade do país vem de origem eólica, e as máquinas são exportadas e exportamos. Estamos na Casa das Máquinas, temos acesso a toda a área da máquina, inclusive ao exterior, onde temos que fazer algumas verificações, nomeadamente, por exemplo, à posição das descargas para-raios que existem nos anéis das pás, à parte do revestimento, à parte da sinalização aérea, à parte de medição de vento para que a máquina se posicione corretamente ao vento. A nível mundial, são recolhidos dados de todas as máquinas, com uma cadência de 10 minutos, para que todos os sensores, todos os equipamentos que se encontram dentro da máquina eólica sejam monitorizados e o cliente possa saber momentaneamente o que está a acontecer em cada local dentro da máquina. Sem transição digital não vai haver transição energética. Essas fontes de energia renováveis
por inerência, portanto, se dependerem do sol ou dependerem do vento, por exemplo, elas são intermitentes. Passa uma nuvem e os meus painéis solares vão passar a gerar menos eletricidade do que estavam a fazê-lo antes. O vento sopra mais ou menos. E a única forma de eu garantir esse balanceamento é estando permanentemente a medir, tendo acesso em tempo real a essa informação, para poder balancear e poder tentar fazer esse equilíbrio entre a geração e a procura. Somos um país de sol, mas que durante anos ignorou o recurso mais abundante que tinha à disposição, atrasando-se em relação à Espanha, à Grécia, mas também à Alemanha ou ao Reino Unido. Com o preço dos equipamentos cada vez mais acessível, Portugal tenta agora recuperar o tempo perdido. Em junho deste ano, 2024, a capacidade instalada de fotovoltaico era de 4,6 gigawatts, mas as metas até 2040 obrigam a multiplicar por 6 esta potência. Trata-se claramente de um desafio técnico, mas sobretudo social. Eu sou António Brito Paes, portanto sou médico veterinário, mas sou sobretudo, a minha vida profissional é sobretudo a agricultura, a silvopastorícia. Estamos na herdade da Amejoaf, é uma propriedade de família que se situa no litoral alentejano, portanto que é uma zona muito boa de produção de cortiça e de pasto, embora seja a atividade principal seja a cortiça, porque realmente a cortiça é de grande qualidade. Eu não sou contra as energias renováveis, nem pouco mais ou menos. Acho que o futuro passa por aí. Neste caso em concreto, acho que o projeto é megalómano. Aqui deste lado, portanto, é um L, que são os tais 1.260 hectares do tal projeto Fernando Pessoa, um mega projeto, um enorme projeto. Digamos que sou praticamente engolido por a central. O problema é que no Alentejo têm sido aprovados, pelo menos recentemente, 10 projetos de energias renováveis com dimensões superiores a 100 hectares. 2 desses projetos localizam-se no mesmo município, que é o município de Santiago do Cacém. Portanto, temos o projeto do Cercal e o não muito distante daqui, o projeto do Fernando Pessoa, que tem uma dimensão de 2.000 hectares e que envolve o abate de 1,5 milhões de árvores. Portanto, nós temos aqui artificialização do terreno associado à transição energética, como se gosta de chamar. Não estávamos preparados para esta realidade em que os projetos aparecem, têm uma grande dimensão e chegam à porta da casa das pessoas, ao contrário de uma fábrica. Uma fábrica nunca vai ser feita à porta da casa das pessoas. E, na verdade, eu acho que não é só Portugal. A União Europeia, por exemplo, não está a gerir muito bem este conflito do uso do solo e esta ocupação do solo. Se nós fôssemos super rigorosos e super criteriosos e se começássemos a excluir todas as áreas em que nós achamos que pode haver um conflito, nós ficamos com 1,8% do país em que nós identificamos como é uma área natural em que, à partida, deverá haver poucos conflitos. Este 1,8% do país dava para cumprir com as nossas metas do Plano Nacional de Energia e Clima. Nós, em termos de irradiação solar no Alentejo, sabemos que realmente é um bom sítio, mas o que nós argumentamos como movimento é que nós vivemos aqui numa zona em que a pobreza energética é muitíssima. E agora, o que é que estas pessoas vão ganhar com esta transição? A energia gerada não é para as pessoas, é para a indústria. Nós sabemos que com os desenvolvimentos de Sines, não é? Temos o data center, temos o hidrogênio, aumenta em 6 vezes a necessidade energética desta zona. A capacidade instalada que nós temos em solar fotovoltaico é quase metade em grande escala e metade é descentralizado. Eu acho que precisamos das duas porque as coisas têm que acontecer depressa. E talvez pensarmos um bocadinho que por cada megawatt de grande escala que instalamos, se calhar temos que instalar 1 ou 2 megawatts em coberturas. Uma
das grandes apostas de Portugal para a transição energética era transformar o país num exportador relevante de hidrogénio verde. Acontece que, apesar dos avultados subsídios do Estado, a produção e o armazenamento continuam a ser extremamente caros. E é por isso que muitas empresas estão a abandonar grandes projetos nacionais. A pergunta que resta é relevante. É se será possível descarbonizar o país e a Europa sem recurso ao hidrogênio. Existem várias indústrias, não só a química, mas outras, que têm uma componente térmica muito forte e essa componente térmica, neste momento, é suprida em processo produtivo muitas vezes por consumo, combustão de gás natural. Ora bem, esse gás natural pode ser misturado ou substituído por hidrogênio, que é produzido já há muitos anos pela indústria química. Primeiro, o tal hidrogênio cinzento, desde a década de 60, com base em gás natural, mas agora também mais recentemente o próprio hidrogênio verde. No caso da ICAM, nós produzimos hidrogênio através de uma tecnologia de eletrólise de água salgada. E por essa via produzimos hidrogênio e clorato de sódio. Produzimos hoje 1.700 toneladas de hidrogênio por ano, mais ou menos 4 a 5 toneladas por dia. Desse hidrogênio, sempre que usamos energia renovável, o nosso hidrogênio é verde. Atualmente, cerca de 2 toneladas por dia são de hidrogênio verde, mas a partir do início do próximo ano estaremos em condições de chegar a 100% de hidrogênio verde. Temos que pensar que no futuro vamos utilizar cada vez mais hidrogênio para produzir combustíveis sintéticos para os transportes marítimos, para os transportes aéreos e, portanto, isso significa que nós vamos assistir ao aparecimento de grandes frotas de eletrolisadores nas redes elétricas do futuro. E quando eu estou a falar de grandes frotas, estou a falar em potências instaladas da ordem dos gigawatts, vários gigawatts. Estamos perante uma transformação avassaladora do sistema de produção elétrica. Em Portugal há dias consecutivos em que a eletricidade na rede é 100% renovável. Agora é preciso usar com eficiência a energia verde em setores críticos, como os edifícios e os transportes. Mas será que estamos preparados para adaptar a casa onde vivemos ou alterar o modo como nos deslocamos? Eu acho que nós na eletricidade estamos a fazer um percurso incrível, melhor seria impossível. Nos transportes, acho que ainda temos um bocadinho mais a pedalar. Não só a eletrificar, mas também tentar tirar as pessoas dos carros. Nós andámos uns anos mais para trás, tínhamos 300 km de autoestrada, um pouco mais de 300 km. Hoje temos mais de 3.000, portanto fizeram-se 3.000 km de autoestrada. E o que é que aconteceu ao caminho de ferro? Diminuiu 1.000 km as linhas em utilização. Passou-se de 3.000 e umas centenas de quilómetros para 2.000 e umas centenas de quilómetros. O que é que dá? Dá que cerca de 88% dos passageiros em Portugal andam com 4 rodas. Não há dinheiro para isso, porque a eficiência energética de um automóvel é miserável. Em Portugal há quase um carro para cada 2 habitantes e 96% do parque automóvel ainda funciona a gasóleo ou a gasolina. Os transportes são, por isso, dos maiores responsáveis, não só pela importação de combustíveis, como também pela emissão de gases com efeito de estufa. Ora, se até daqui a 20 anos temos de ser neutros em carbono, é preciso mesmo acelerar a transição na mobilidade. Pedro, vamos aqui direto ao assunto. Pegando no caso português, quando é que andaremos todos ou quase todos de carro elétrico?
Isto é difícil de prever. Há uma deliberação da União Europeia de proibir a venda de veículos a combustão em 2035. Estamos a falar dos novos, mas há os outros. Há todos aqueles que estão a circular e que estarão nessa altura, e os carros têm um tempo de vida, no caso de Portugal até mais do que a média europeia. Isso significa que pelo menos mais uma década ou até mais ainda veremos carros a circular que não são elétricos. O caminho que nós temos pela frente é o da eletrificação da mobilidade e a eletrificação do calor e do frio. E se nós fizermos tudo isto, abandonar os combustíveis fósseis na geração de eletricidade e apostar apenas em fontes renováveis de energia elétrica e eletrificar estes outros setores, atingimos facilmente 80% a 85% de redução de gases com efeito de estufa. A questão crítica é sempre a questão da autonomia. A evolução tem sido, no entanto, flagrante. Tem sido enorme. Os primeiros carros que vieram para o mercado ali por volta de 2011 tinham autonomias pequenas, tinham baterias pequenas. As baterias eram muito caras nessa altura. Hoje em dia, a maior parte dos carros que são vendidos no mercado têm autonomias de 300, 400 km e até mais, se formos para carros de topo de gama. E em relação ao número de carregadores, temos os carregadores designadamente os rápidos suficientes para o número de viaturas? Não temos e praticamente nenhum país tem. O rácio entre veículos e carregadores em Portugal até é abaixo da média europeia, por isso há muito para fazer. O que se estima é que o que há para fazer é cerca de 10 vezes aquilo que já foi feito até agora. O grande desafio é este, como é que nós, por exemplo, no nosso caso que fazemos carga rápida, ou carga ultra rápida, ou carga para caminhões, como é que conseguimos fazer uma estação que tenha 20 megawatts de potência instalada para carregar vários caminhões ao mesmo tempo, ou para carregar muitos veículos ao mesmo tempo. Por isso, esta integração com a rede elétrica acho que é fundamental. Não é um problema, mais uma vez, da quantidade de energia, mas da capacidade de a pôr num determinado local, num determinado momento. O sistema elétrico, como um todo, é uma das máquinas mais perfeitas que o homem desenvolveu até hoje. E naturalmente que se estamos a aumentar o consumo, porque estamos a eletrificar, a rede elétrica tem necessariamente que se adaptar e tem que ser expandida. E fala-se que na costa portuguesa possam vir a ser instalados 10 gigawatt de centrais eólicas offshore, pois naturalmente que a incorporação dessa produção exige o reforço da infraestrutura da rede de transmissão em terra. Um carro ocupa 10 metros quadrados. Esses 10 metros quadrados seriam de espaço público. Se o carro lá estiver, não é público e as pessoas não usufruem desse espaço. Portanto, a cidade é muito isto mesmo, é uma vivência, é um espaço e, de facto, esse espaço precisa de estar ao serviço das pessoas. E, portanto, isso o carro elétrico não resolve. Eu vim para cá em 2007. Como quase todos os portugueses, escolhemos a casa e não vemos tudo. No verão não se pode estar nos quartos. A maior parte dos dias nem dormimos nos quartos. Dormimos aqui na sala, porque a sala, de facto, é um pouco mais fresca, muito embora quando está muito calor não é. E no inverno, os quartos também são muito frios, muito frios. Os nossos edifícios são antigos, portanto, foram geralmente produzidos na década de 60 ou 80, a maior parte deles, e, portanto, são pouco eficientes do ponto de vista térmico. E isso tem duas implicações. Obrigar-nos-ia a consumir mais energia para ter conforto, mas tem outra pior, é que muitas vezes nós não temos conforto nas nossas casas. Em 2022 tivemos cerca de 2.000 mortes causadas por excesso de calor e outras tantas por frio. Nós sabemos que a Comissão Europeia, por exemplo, nos diz que 75% das habitações são ineficientes em Portugal, o que é um número extraordinariamente grande.
Geralmente, para evitar ligar o aquecedor, no inverno, o que nós fazemos, eu e a minha filha, visto que somos as duas que atualmente vivemos aqui em casa, o que fazemos é usamos mantas, cobertores, utilizamos o saco de água quente. Às vezes até temos que usar um passa-montanhas, porque o nariz também fica muito frio, visto que esta é uma das salas que tem um envidraçado maior e como é vidro simples, portanto, não é de todo confortável, não é? O edificado desempenha um papel importante na transição energética por várias razões. Em primeiro lugar, os edifícios consomem cerca de 33% da energia consumida no país e são responsáveis por cerca de 19% das emissões de gases com efeito de estufa. Este consumo energético nos edifícios tem várias componentes. Tem uma componente que é as águas quentes, que é aquele talvez que, em termos de consumo unitário, consome mais combustíveis fósseis, nomeadamente o gás, e depois tem uma componente significativa de aquecimento, que em Portugal ainda é muito feita com biomassa, por exemplo, as lareiras, e temos depois componentes que são muito elétricas, como a cozinha, a iluminação e os equipamentos que utilizamos. A estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios, um documento produzido pelo Governo, indica que poderíamos poupar 34% de energia primária se fizéssemos obras de reabilitação no parque edificado até 2050. É claro que, por outro lado, temos o 5º relatório de acompanhamento desta mesma estratégia que nos diz que estamos extremamente aquém dos objetivos. Podemos hoje em dia colocar isolamentos nas fachadas, 2 a 5 centímetros, e isso tem muito impacto na poupança energética. Mas também podemos mudar janelas, portanto, com vidro duplo e, por exemplo, ter bombas de calor, que no fundo multiplicam por 3 ou por 4 a capacidade de aquecer, de arrefecer e de aquecer as nossas casas. Portanto, não é por falta de tecnologia que nós não o vamos fazer. Agora, o que é muito importante é que as políticas públicas estejam alinhadas para privilegiar o financiamento naquilo que é mais difícil de pagar. Existe o fundamental e eu quero mudar algumas das janelas, já pedi um orçamento, é caríssimo, só esta aqui da sala é muito cara e eu ainda não consegui, porque o fundamental tem esse inconveniente. Lá está, para a classe média, porque para as pessoas com tarifa social de energia e com menos recursos existe o Vale Eficiência, que é um cheque e as pessoas vai diretamente para o fornecedor da janela. Com as pessoas de classe média, média baixa como eu, nós temos que investir à cabeça e depois é que é avaliado e é verificado se realmente a pessoa está dentro dos critérios que eles estabelecem, que são critérios bastante apertados. A verdade é que esse fundo está com um atraso enorme na devolução de parte do valor, o que significa que só as pessoas que têm de facto capacidade económica é que se puderam candidatar, o que pode não ser a melhor ocupação de dinheiros públicos. Para o meu perfil de consumo, porque eu sou um português normal que trabalho fora de casa, a minha esposa igual, e os filhos também estão na escola e voltam à meio da tarde ou ao final da tarde, depois cozinhamos, é normal. Portanto, de toda a energia que eu consumo dentro de casa, os 100%, 75% vem da rede e 25% vem da produção solar. É este o rácio. Eu não consigo gastar tudo o que produzo. Infelizmente, temos energia solar a meio da tarde, não estamos em casa, portanto, e muita energia é devolvida à rede. De tudo o que o painel solar produz, eu só consumo 40%. Os outros 60% são devolvidos à rede. E aqui depois equaciona-se, compramos uma bateria? Sim ou não? O sistema elétrico tem esta característica, é que a cada momento a procura varia. E a cada momento também a geração pode variar. E eu tenho que ter sempre equilibrada a oferta e a procura. Daí que
a questão do armazenamento seja crítico, sob o ponto de vista técnico e também sob o ponto de vista económico. Há várias formas de fazer armazenamento de energia. Nós aqui em Portugal também somos campeões numa delas, já há muitos anos, que é a bombagem nas barragens. Já fazemos isso há imensos anos e agora estamos a começar a explorar outras formas, em baterias, em hidrogénio, e produzir hidrogénio e armazenar hidrogénio, que é uma forma relativamente cara, mas que também existe, e outras possibilidades que começam a aparecer. E, por fim, há que também, diria eu, ser um bocadinho pragmático e dizer, sim senhora, vamos apostar em 85% de eletricidade renovável e se calhar vamos manter algumas centrais a gás prontas a arrancar se tivermos um enorme azar de ter um verão horrível em que não há água, não há vento e não há sol, ou então vamos comprar eletricidade de Espanha. As baterias são uma tecnologia-chave na transição energética. Estima-se que em 2025 o mercado de baterias de lítio se aproxime dos 90 mil milhões de euros. Mas não há como ignorar os impactos sociais e ambientais da extração do lítio, com apenas 5% das baterias a serem recicladas. Tecnologias alternativas, como o silício ou o sal, têm gerado grande interesse, mas a maturidade industrial não está para breve. Se armazenar é um grande desafio, o foco nesta altura está no combate ao desperdício. Nós, como consumidores que gostamos e queremos ter um maior controle sobre o nosso consumo a nível doméstico, para sermos mais resilientes a preços mais elevados, precisamos que institutos como o INESC desenvolvam soluções que garantam interoperabilidade com eletrodomésticos que temos em casa, com a capacidade de nós monitorizarmos esse consumo mais próximo do tempo real e reagirmos a preços que podem eles também ser mais dinâmicos. E esse desenvolvimento tem sido feito no INESC-TEC e noutras instituições nacionais e são fundamentais para a transição energética. Portanto, se caminhamos cada vez mais para um sistema dinâmico em que os preços de energia passam a ser eles próprios variáveis ao longo do dia, claro que nenhum de nós tem capacidade ou tempo para andar sempre a ver qual é que é a melhor altura. Se tivermos uma plataforma que nos ajuda, isso é que é o fundamental. O que nós criamos tem vários componentes. Imaginemos o caso de um consumidor que tem uma máquina de lavar, uma máquina de secar inteligente, que já consegue programar remotamente. Imaginemos o utilizador de Fine que tem interesse em que a máquina opere para lá da meia-noite, que é onde tem preços mais baratos. O que o nosso sistema faz é olhar para esse caso e perceber, há um caso melhor do que este ou não? Se houver um caso melhor, então proponho ao utilizador que o escalonamento da máquina seja feito numa outra hora, ou seja, perceber se calhar que me interessa mais não que ela opere à meia-noite do dia seguinte, mas se calhar ao meio-dia do dia seguinte, porque só precisa da louça lavada para o próximo jantar e tira partido do fotovoltaico, que até tem a sua casa fotovoltaica e consegue aproveitar a produção fotovoltaica que tem lá. Apesar de haver todos esses sensores, toda essa internet das coisas, nós hoje em dia, os cidadãos comuns, não têm ainda acesso a essa informação. Acho que ainda falta dar esse passo. As redes do futuro são a combinação disto tudo. São a combinação de termos um crescente consumo de eletricidade, com um grande número de consumidores que são cada vez mais flexíveis, que são cada vez mais capazes de se adaptar às variações de uma oferta que tem características de variabilidade temporal e que é muito importante. O cidadão desempenha um grande papel, porque ele próprio poderá consumir, produzir a energia, não é? Consumir esta energia que produz, ou até mesmo disponibilizar esta energia à própria rede. Não só a energia, mas, por exemplo, um ativo, ou seja, uma bateria de um veículo elétrico, que sempre que a rede necessitasse de algum auxílio, poderia recorrer a este ativo e, portanto, havia aqui um mecanismo de flexibilidade e o próprio cidadão também ele ser remunerado. Nesta transição energética, bem podemos dizer que se reinventa o papel dos cidadãos. Geram eletricidade nos telhados, procuram usar energia quando é mais barata e podem até vendê-la aos vizinhos. Ou seja, podemos dizer que são ao mesmo tempo produtores e consumidores e falar até em prosumidores. A questão que resiste é esta e é relevante. Até onde pode ir, neste caso, o contributo de cada um de nós? Ana Rita, Lar de São Silvestre, em Castelo Branco, um exemplo concreto do ganho que pode haver num investimento como este.
Exato. Estamos no meio de 320 painéis fotovoltaicos que produzem 140 megawatts-hora ano, que é o equivalente a 80% do consumo de energia elétrica do lar de São Silvestre. 80% do que se consome aqui. Não é um investimento único no projeto Copérnico, pelo contrário, não é? Não, a Copérnico nasceu há 10 anos, já com esta vontade de pegarem poupanças de cidadãos que se juntam à Copérnico, portanto são nós os cooperantes, e com essas poupanças já temos mais de 2,5 milhões de euros investidos em todo o país, em pequenas centrais como esta, portanto num modelo descentralizado, mas que permitem às IPSS poupar energia da rede e também reduzir a sua fatura de energia. Vocacionado particularmente para esse tipo de instituições. Sim, nós damos primazia às parcerias com outras entidades de economia social. O modelo energético anterior era um modelo muito concentrado. Poucas empresas muito grandes a prestar um serviço que era uma commodity. Hoje em dia, com as cooperativas, o que se procura é quebrar um pouco este molde. Eles são donos da sua empresa social de energia, no sentido em que todos nós temos capital social da Copérnico e todos nós temos o mesmo voto em Assembleia Geral, onde são tomadas as decisões mais importantes da vida da nossa cooperativa, desde se vamos investir mais em produção renovável ou se o nosso foco vai ser a comercialização e como. Depois, o nosso modelo é trazer, também devolver benefícios económicos deste investimento em energias renováveis aos cidadãos diretamente. E como? Se são eles que nos emprestam o dinheiro, então é a eles que nós vamos pagar juros pelo dinheiro que nos emprestaram. Um investimento por parte de uma cooperativa tem um efeito multiplicador superior ao efeito multiplicador de uma empresa. A diferença é cerca de 3 vezes superior para o lado da cooperativa no que diz respeito a melhorar as condições sociais desse investimento. A transição energética para as cooperativas não pode ser só uma transição de fontes de produção de energia elétrica, não é só tirar os combustíveis fósseis e trocar por energia renovável, mas é também tornar a pôr o cidadão dentro do setor energético e tornar o cidadão o centro desta transição energética. Tive sempre trabalhos precários e desde matar ratos, trabalhar numa bomba de gasolina. Então, quando entrei na Galp, foi o meu melhor trabalho. Então, eu fui inicialmente para a unidade 1400, uma unidade que retira o enxofre do gasóleo, depois fui para a unidade de destilação. Depois da destilação fui para 13600, que era o de fracionamento de gás e limpeza de gás. E depois vim para esta unidade nova, em que o Estado deu 5,3 mil milhões, em que houve uma parte que foi para a refinaria para ser modernizada, e foi modernizada, as STs, tratamento dos gases para a atmosfera, as fornalhas, aumentaram a eficiência das fornalhas e passaram-nas a gás, que antes era fuel óleo, que era muito mais poluente. Passado 8 anos, fechou tudo. Consigo arranjar trabalho, cortar carne, patalhantes, a outra era para lavar pratos e a outra já não sei, foram as únicas que consegui. Em 3 anos foi estas propostas que eu recebi. Atualmente estou a fazer uma formação para marinheiro maquinista, que tem muita matéria, é aliciante. A transição justa é simples. É exatamente aquilo que toda a gente sabe, não é? É pegar num hidrocarboneto que é pesado, que é poluente, e vamos arranjar qualquer coisa. Os carros podem trabalhar hidrogênio, podem, e é menos poluente.
Então pronto, vamos investir no hidrogénio, vamos fazer a formação desta rapaziada para o hidrogénio e transita de um trabalho para o outro. Não, nós transitamos, foi para o Fundo de Desemprego. A nossa transição justa foi só para o Fundo de Desemprego. Nós precisamos de capacitar imensas pessoas e pô-las no terreno a fazer coisas novas, a fazer processos de licenciamento, a aprender a produzir hidrogénio, a aprender a trabalhar com tecnologias novas e isto, eu não sei se temos todos a noção da magnitude, da escala e da rapidez que é preciso para isto acontecer. Se queremos ter uma economia mais competitiva, temos que criar um cluster nacional para a descarbonização. Alguns passos já foram dados, o PRR tem algumas agendas precisamente com esse objetivo, mas espero que daqui a 5 anos esse cluster existe. Ouça, não vai ser fácil. Este ano, um dos ministros do Médio Oriente, do petróleo, já depois da Conferência do Clima, foi no Dubai. E então o que é que disse esse senhor ministro de um dos países do Médio Oriente, reproduzido no Financial Times, foi: vamos extrair até a última gota de hidrocarbonetos. É óbvio, estão a viver daquilo à grande e à francesa, como se diz, neste caso no luxo, e querem continuarmos com addicted, portanto, completamente viciados no petróleo. Ainda ontem foram publicados números sobre o consumo de petróleo no mundo no ano 23 e pela primeira vez na história foram consumidos mais de 100 milhões de barris por dia de petróleo no mundo em 2023. Portanto, isto não é algo que vá acontecer de um momento para o outro, mas estes países que, nomeadamente, se tornaram monodependentes do petróleo, têm de começar a pensar seriamente em diversificar as suas economias e não ficarem assentes apenas no barril de petróleo e no metro cúbico de gás. É um desafio, eu diria, talvez como nunca tenha existido em termos geopolíticos. Nós em Portugal não temos centrais nucleares e não iremos ter, certamente, por várias razões, porque não são económicas e além de razões ambientais também, porque têm uma rigidez muito grande e aquilo que o sistema elétrico hoje necessita, no quadro desta transição energética, não é da rigidez de grandes centrais que têm que estar sempre a funcionar, mas é a flexibilidade de centrais que têm uma capacidade de adaptação às variações da procura quase instantânea. São essas centrais, nomeadamente as centrais a gás natural, que nos vão acompanhar durante esta transição energética, durante algumas décadas ainda. Eu ainda me lembro daquelas velhos do Restelo que diziam, parafraseando Camões, que diziam que o país, as renováveis são intermitentes e que ia faltar a luz. Bom, nós este ano estamos com imensos dias acima de 90% da eletricidade de fonte renovável, não falta luz dia nenhum. Como é óbvio, porque hoje em dia a matemática, os computadores, os algoritmos permitem prever o vento que faz amanhã, a chuva que faz amanhã, o sol que faz amanhã, com as baterias, com as barragens, que são baterias naturais, porque posso bombar a água de uma barragem em baixo para a barragem em cima e guardar a água lá em cima, etc. Posso fazer também baterias térmicas em que guardo calor. Portanto, as soluções mais do que existem, não são complicadas e nós estamos a aplicá-las em Portugal. Tanto estamos a aplicá-la que há dias a 95%, até já a 100% de eletricidade totalmente renovável e ninguém se queixa, porque a luz não falta, como é óbvio. Os
Os conflitos mundiais, os fenómenos climáticos extremos e a instabilidade dos mercados confirmaram que é decisivo repensar o sistema energético. Portugal já é o 6º país da Europa com maior peso de renováveis no total da energia utilizada. Mas o caminho ainda é longo. Armazenar e carregar continuam abaixo das necessidades. E os cidadãos sentem-se à margem do processo, por ser caro, complexo e burocrático. Democratizar, digitalizar, descarbonizar são, neste caso, as bases de uma nova era energética. Resta uma interrogação: se seremos capazes de não deixar ninguém para trás.